Olá, meus queridos. Meu nome é Eduardo Andrade Gonçalves e vamos aqui para mais uma videoaula sobre manobras de higiene brônquica, né? Na verdade, eu quero apresentar para vocês uma nova maneira de estudar, que é através de um mapa mental, tá bom? Então eu fiz aqui um pequeno mapa mental, ou um mind map, como vocês queiram chamar, sobre as manobras de higiene brônquica, né? Então, inicialmente, a gente precisa entender que essas manobras de higiene brônquica, elas vão acontecer sempre na fase expiratória. E por que na fase expiratória, na verdade? Bom, a fase expiratória é onde inicialmente eu tenho uma diminuição da luz do brônquio, especificamente uma diminuição no diâmetro do brônquio, né? E essa diminuição no diâmetro do brônquio vai fazer toda a diferença, principalmente quando nós queremos retirar o excesso de secreção, o excesso de muco, que muitas vezes tem vários mediadores inflamatórios, né? Bom, então o que acontece na fase expiratória, além da diminuição da luz do brônquio, que favorece a saída do muco? Bom, não podemos esquecer que durante a fase expiratória, nós vamos ter um aumento da pressão transpulmonar, como vocês podem ver aqui nesse mind map. Esse aumento da pressão transpulmonar, ele ocorre principalmente porque a pressão intrapleural aumenta e esta se transmite para a pressão alveolar, que também aumenta. Tá bom? Então, pode atingir na fase expiratória forçada valores, inclusive, positivos. E o aumento dessa pressão transpulmonar, associada a uma diminuição do diâmetro do brônquio, coloca, tá bom, em contato as duas camadas de fluidos que nós temos interagindo nesse momento, a camada de ar com a camada de muco. A interação dessas duas camadas de fluido, o ar e o muco, né, irá provocar uma coisa chamada de fluxo turbilionar. Aqui em cima, na imagem, vocês podem ver o fluxo laminar, então as duas camadas, né, tanto de ar quanto de muco, elas percorrem um trajeto em linha reta, e na imagem um pouquinho abaixo nós temos o fluxo turbilionar, onde a camada de fluido, juntamente com a camada de muco, elas correm em vários sentidos e direções, provocando o fluxo turbilionar, que associado com o mecanismo de tosse favorece a saída, o deslocamento do muco da via aérea inferior para a via aérea superior. Beleza? Bom, então, que técnicas nós podemos utilizar para realizar essa saída, para favorecer essa saída do muco? Bom, nós podemos dividir as técnicas de manobra de higiene brônquica em duas grandes técnicas, vamos dizer assim. Técnicas em que eu vou aplicar exclusivamente na enfermaria e técnicas em que eu vou aplicar exclusivamente na UTI. Na enfermaria, nós vamos utilizar o Huffing, que é uma técnica de tosse em que o paciente precisa estar acordado, consciente e que deve ser realizada principalmente sentado, mas nada impede que ele também faça o Huffing em decúbito dorsal ou decúbito lateral, ou ainda associando isso às posturas de drenagem. E aí também nós vamos poder utilizar o TMA lento, como vocês podem ver aqui na bolinha de baixo, e o TMA rápido. Tanto o Huffing quanto o TMA, que é a tosse manualmente assistida, né? E aí nessa tosse manualmente assistida nós vamos fazer compressão no tórax do paciente para auxiliar ele no momento da tosse, para que ele consiga fazer uma tosse mais eficaz. Então, mais uma vez,
Tanto o Huffing quanto o TMA, eles devem ser feitos com pacientes acordados e conscientes, tá bom? E que, obviamente, não tenham nenhum comprometimento a nível neuromuscular, como, por exemplo, um paciente com trauma raquimedular, tá bom? E, claro, a ideia é provocar tosse, nesse sentido que nós estamos falando. As outras técnicas que nós podemos utilizar serão na UTI. Então, nós temos o bag squeezing, que é quando eu associo a hiperinsuflação manual, que é a técnica utilizada com o ambu, juntamente com vibrocompressão, aí nós vamos dar o nome de bag squeezing. Nós temos também o shaking, tá bom? Que são as sacudidelas. Então eu faço compressões no tórax no sentido de sacudidelas, como se eu estivesse sacudindo o paciente. E também podemos utilizar o TMA lento e o TMA rápido. No entanto, quando o paciente está na UTI em ventilação mecânica, eu devo sempre observar a fase expiratória que deve estar em sincronia com a fase expiratória do ventilador. Ou seja, eu devo observar quando o ventilador realiza a fase expiratória. Todas essas técnicas, né, o bag squeezing, o shaking e o TMA, eles podem, tá, e devem estar associados às posturas de drenagem, ou à drenagem postural. E, claro, também devem estar associados à aspiração, que com certeza será muito mais efetiva na retirada desse muco. Beleza, galera? Então, essa foi uma pequena explicação através de um mapa mental sobre as manobras de higiene brônquica. Ok? Valeu!